Mega Sena, Paulo 48. Sorteio 1771 acumulado. Vamos fazer um jogo aplicando essa estratégia nova dos atrasos e um auxílio da planilha automática para facilitar essa operação, essa tarefa aí. Então, o primeiro passo é escolher os atrasos que nós vamos usar. O atraso zero, ele sempre aparece. Então, o atraso zero é delay, como se diz na gíria. Então, escolhemos esses 6 números aqui do atraso zero. Bota aqui. Depois outro, olha, o atraso 3, ele já está com 3 saídas consecutivas. Olhando aqui no passado, não é comum ele sair mais que 3 vezes. Está aqui, olha. Ele saiu agora 3, 2, 2, saiu 3. Aqui nesses últimos aqui, ele não tem nenhuma ocorrência que ele saiu 4. É óbvio que pode acontecer isso. Olha, esse outro aqui, que é um atraso maior, já saiu. É óbvio, mas vamos jogar na probabilidade, né? Porque a gente tem que escolher o mínimo de atraso. Cada atraso tem 6, 5, 4 números. Então, o grupo que tiver dentro do parâmetro, a gente descarta. Numa primeira escolha, a gente descarta esse aqui. Depois outra, qual é o valor da aposta, né? Quanto maior a aposta, mais números a gente pode escolher, ou mais atraso, né? Essa operação aqui, primeiro, é separar os grupos. Então, esse grupo aqui eu vou deixar de fora, porque ele, como vimos ali, ele já está com 3 saídas, né? Então a lei de Murphy é capaz de colocar um desses números aí. Mas isso a gente pode decidir depois. Aqui nessa primeira etapa a gente escolhe os grupos. Então, para adiantar a história aqui, eu já escolhi aqui, ó. Eu escolhi esse aqui que está atrasado, o 5 atrasos. Escolhi esse aqui, o 11. Os 5 atrasos, eu fiz aqui acrescentei mais uma coisa aqui na tabela. O 11, esse aqui. Fazendo assim você pode copiar direto. Desses aqui, olha, dos que tem mais que 14, 15 atrasos, são muitos números, né? São 10, 12 números. Então a gente tem que escolher alguns. Eu escolhi os 3 últimos. A gente pode mudar isso aí também. Então, escolhido aqui os grupos dos atrasos, a gente vai, está faltando algum aqui? 0, e o 2 atrasos aqui. O 2 eu escolhi aqui também. Porque os atrasos menores são os que saem mais, certo? Então esses a gente tem que caprichar. Agora, segundo passo, esse aqui nós estamos lá na configuração 1 que mostra por atraso. Agora a gente vai lá na configuração 9 da cauda do Dino e ele vai mostrar esses números agora na tabela da cauda, onde nós temos outra visão do problema, outra visão dos números. Porque o número que tem um atraso, vamos voltar lá os números que tem um atraso, eles não são iguais, cada um tem um segundo atraso atrás dele, né? Então o 11 tem um número aqui, outro aqui, o 30 já tem um intervalo maior, o 27 um pouquinho maior. Então cada número, agora a gente começa a subdividir a coisa, né? Você escolhe primeiro um grupo maior e depois você vai, do grupo maior, você vai escolhendo esse ou aquele. Então agora nós temos
nós temos aqui nessa tabela uma outra ideia de como escolher os números. Continuando, os números agora, eles se mostram cada um dentro da sua categoria. Então o 30, que é um número do sorteio anterior, ele tem tantos atrasos aqui, ele é diferente do 34, que tem um atraso, do 41, do 26 e do 11, certo? Então aqui você tem uma diferenciação para ajudar na escolha, né? Você tem 6 números, de cada atraso sai um número e vez por outra 2, ou então, entendendo de outra maneira, olhar a tabela aqui, de cada atraso sai um atraso, manda 2 números e os outros mandam um número, às vezes sai 2, né? 2 desse aqui, 2 desse aqui. Então você tem duas opções aqui. Se o jogo é grande, uma aposta grande, então nós vamos combinar todos os 6 números para pegar um número lá. Se a aposta é pequena, você vai ter que escolher, não dá para jogar todos, né? Aqui nós temos todos esses atrasos aqui, eles estão somando 21 números. Não existe esquema padrão, convencional, e que não funciona, porque eu mostrei lá no desenho, quando você faz um esquema desse tipo convencional, padrão, ele não faz a diferenciação, né? Um número do atraso 1, um número do atraso X, um número do atraso Y. Ele vai combinando da esquerda para a direita e ele vai colocar 2, 3 números de tal atraso, 2 desse atraso, e então nós vamos fazer um número muito grande, né? com muitos jogos. E a proposta agora é um esquema pegando um número, no máximo 2, de cada classe de atraso, cada categoria, de cada atraso, essa é a palavra, né? 1 ou 2 números de cada atraso, e aí nós fazemos um esquema menor. Combinar 1 ou 2 de cada atraso, você diminui a quantidade de jogos. É que nem aquele esqueminha do Taufik lá, que eu chamo de a mágica do Taufik. Ele tem 3 grupos, vários grupos, cada grupo com um número, e ele falou para o repórter: eu te dou 3 números, você escolhe um. Te dou mais 3, você escolhe um. E aí o repórter escolheu e ele foi lá e falou: está aqui. Porque é um esquema simples, de cada 3 você tem 3 opções, né? Se você pega 5 grupos de 3, você tem 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, e vezes 3, 243. Se você tem 243, você fecha 15 números, desde que saia um número para cada grupo de 3. Que nem na loteria esportiva. Você tem um jogo, cada jogo tem 3 resultados. Ganha um, ganha outro, dá um empate. Então você não tem 2 resultados no mesmo jogo. Quando o esquema padrão, você coloca 15 números, o esquema vai combinar 3 números desse grupo aqui, 2 daqui, 1 dali, depois ele pega 2 desse aqui, 2 daquele, e ele não faz essa separação de um número por grupo, ou 1 ou 2 por grupo, entendeu? E fazendo o esquema, pegando 1 ou 2 de cada grupo, ou então para diminuir os jogos e arriscar pelo menos uma quina ou uma quadra, pega um número de cada grupo. Se vier 2, nós vamos perder, certo? A cena, via de regra, vem 2, de um tipo de atraso vem 2 números. Esse sorteio veio 1 de cada, esse veio 1 de cada, esse veio 2. Esse veio 2, veio 2, esse aqui já estragou tudo. Esse aqui veio 3 números de um atraso só. E 2, esse aqui vem sempre 2, porque eu falei, aqueles que tem mais números, né? A zona morta lá tem 10, 12 números. Mas realmente esse aqui, olha,
repetiu. 3 tinha 7 números do atraso. Vamos ver aqui, ó, 1765. 1765, que tinha 7, olha, 7, esse tinha 7, esse tinha 7. Dois números aqui tinha mais de 14 atraso e um número tinha 0 atraso. Essa aqui é uma situação atípica, né? O normal, o comum, é que venha um número com 2 do mesmo atraso e depois um de cada atraso. Entendido? Encerro como disse o juiz ali, sessão encerrada, plenário fechado. Vamos continuar a sessão amanhã, às 2 horas. Se o Cunha não atrapalhar, né? Vamos lá.